Olá, gente linda! Eu aqui de novo convidando você a permanecer conectado com a gente para mais um bate-papo super especial, descontraído, com uma convidada super inteligente, carismática e, como sempre, especial, né? Você já sabe que aqui no nosso programa Na Estante, a gente pede para o nosso convidado escolher alguns itens da sua estante para que a gente possa ser guiados num bate-papo gostoso e conhecer um pouco mais da vida do nosso entrevistado. Bom, a gente já está conectado, permaneça com a gente volta já já, eu espero você. Ela é doutora em Administração das Organizações, Gestão e Políticas Públicas pela FEA USP, com pesquisa em Planejamento Estratégico em Cultura para o Setor Público. É mestre em História Política pela Unesp, com pesquisa na área de partidos políticos. Doutora em História Política pela Unesp, com pesquisa em Política Externa no Arquivo Secreto do Vaticano. E por aí vai, gente, porque é muita coisa. Se eu fosse falar do currículo da Lilian Rosa, a gente teria que ficar aqui horas e horas falando. Lilian, que delícia receber você aqui. Muitíssimo obrigada. E hoje a gente te desafiou, né? Muito, Dulce. Fui muito desafiada. Você não imagina. Você não imagina. Escolher de tantas memórias, de tantos objetos importantes, 5 te fez pensar um pouquinho, vai, fala a verdade muito. aí. Uma vida pensando, historiando outras pessoas ou outros fatos. Acho que foi a primeira vez em que eu parei para olhar para mim mesma. Para você mesmo. Para além do currículo, né? Que o currículo Sim. É uma tábua fria, né? Onde você imprime ali as suas realizações profissionais, mas quando vocês me convidaram, vocês me desafiaram para ir além, né? A pensar um pouquinho na estante da minha própria vida, de como eu me autoconstruí como pessoa. E foi muito desafiador escolher 5 momentos. Eu escolhi um pouco mais, te confesso, pelo número de objetos, um pouco mais, mas eu confesso que eu tirei e coloquei objetos o tempo inteiro, porque eu ficava na dúvida como é que eu podia me traduzir enquanto pessoa que sou hoje. Que coisa boa, tá vendo, gente? Esse é o objetivo aqui do nosso programa, né? Bom, e vamos lá então, o que você trouxe pra gente aqui? Vamos mostrar primeiro os itens e depois a gente vai conversando, você vai, né, fazendo a sua narrativa a partir de cada item. Então você escolhe a ordem que você quer aí. Vamos lá, tem coisas óbvias, como os 2 livros, que a gente já vai falar um pouquinho deles. Sim. E os livros fazem parte da minha vida, né? Então eu trouxe 2 aí para ilustrar um pouco o que eles significam na minha vida. Tem aqui um bijuzinho, né, do nascimento de uma das minhas filhas. Ah, uma lembrancinha de nascimento. Do nascimento de uma das minhas filhas. Um lenço que é muito importante para mim, para minha trajetória, para a história da minha vida, como eu me construí enquanto ser humano. Nós também vamos falar um pouquinho. Isso é um objeto histórico. Bom, tudo aqui é histórico, porque eu já passei do meio século, Dulce, então tudo também. É histórico, né? E isso é uma delícia, porque gera identidade. A gente tá tendo que contar aqui, é isso. E imagina se eu tivesse chegado a essa idade, não tivesse nada para contar. Pois né? é. E 3 carteirinhas que pontuam momentos diferentes da minha vida e que também a gente já vai falar um pouquinho, que mostra inclusive carinhas minhas diferentes. Você novinha, tchutchuca, gente, olha isso aqui. E esse daí mostra um momento em Consegue dar um zoom aqui, ó? Esse é um momento em que eu estava muito brava na minha vida. Mas a mesma... Bom, eu ia falar a mesma carinha brava de ser. Hoje eu sou menos brava, Dulce. Sou um pouquinho... A idade faz a gente ficar menos brava. Carinhas de momentos diferentes da minha vida, tanto pela foto, mas também pelo significado aí das carteirinhas, que a gente já vai falar um pouquinho disso. Muito bem. No meio de todo o cipoal de coisas que aconteceram na minha vida, acho que você fez uma seleção bem representativa. Representam um pouco. E você quer começar por onde? Porque eu tô assim, claro, interessada em absolutamente tudo, né? Até porque eu quero conhecer um pouco mais da Lilian Rosa, né? A gente conhece a Lilian Rosa profissional, os feitos, né? As lutas, as batalhas. Mas isso daqui vai mostrar muito de você, pessoa, né? Muito. Eu quero começar pelo lenço. Pelo lenço, né? Quero começar pelo lenço. Nós vamos tirar ele daqui e vamos mostrar, porque olha, gente... Ele, na verdade, é uma bandeira. Pode pegar? Pode, é uma bandeira. Olha aí. Em 1952,
uma organização suprapartidária, né? Reuniu aqueles que eram partidários da paz. Para quem está posicionado com o contexto histórico, esse era um momento de ascensão da Guerra Fria, em que a Guerra Fria escalava, né? Ela tinha acabado. Esse de... Ah, tá aqui, 1952. Isso. Né? A Guerra Fria Mundial, começava a escalar, né? E os conflitos começavam a pulular pelo mundo e já se sabia naquele momento que a gente viveria décadas muito difíceis pela frente. E esse congresso, que é o Congresso Internacional pela Paz, ele aconteceu em Viena, né? Congresso dos Povos pela Paz, e ele teve uma representação brasileira, né? O movimento brasileiro dos partidários pela paz. E o meu avô foi representando... Deixa eu perguntar isso agora. Esse lenço você herdou do seu meu avô? Do meu avô. O meu avô foi representando o que eles chamavam na época de movimento camponês. Meu avô era a liderança do movimento camponês no Brasil. Ele era um camponês, né, trabalhador rural. E feito à mão, né? Isso Coisa muito assim, tá vendo? E tá manchadinho, porque eles tinham pouca verba. E era um jeito deles se apresentarem lá, enfim. Marcar presença, espaço. E ele foi como liderança, era um homem do campo, que dividiu a tribuna com Sartre, né? Então, assim, isso foi antes muito antes de eu nascer. Sim. Mas a trajetória do meu avô foi uma trajetória que marcou muito a minha formação, porque eu sou a neta caçula e quando eu nasci, em 1970, meu avô já estava um pouco aposentado da militância. Mas eu praticamente fui criada junto com os dois, com o meu avô e com a minha avó. E a trajetória do meu avô, pelos movimentos sociais, pela luta da transformação no campo... Te instigou, te inspirou? Desde muito pequena. Então, te moldou? Uma vida ouvindo as histórias dele. Ele faleceu quando eu era adolescente, 16 anos, mas ali eu já sabia a minha trajetória. Mexeu muito comigo em várias situações. Primeiro, essa perspectiva de que a transformação social depende de todos nós, né? Depende de atitudes que a gente toma todos os dias, da coragem de fazer né? E de tomar atitudes, mas também mexeu muito com a minha formação ético-religiosa, porque meu avô era ateu, e isso influenciou muito a minha formação. Eu cresci ateia, né? A minha avó era religiosa e meu avô era ateu. Mas prevaleceu a perspectiva do meu avô, que era meu grande herói. Uma figura provavelmente mais forte aos seus olhos. Era meu grande herói. Então eu passei uma boa parte da minha vida ateia. E esse ateísmo foi evoluindo depois para um agnóstico. E depois eu conto como eu cheguei no momento em que me reencontrei com Deus. Que é um reencontro que foi promovido pelo ator mais inusitado para promover esse encontro, que é a ciência. A ciência me trouxe para Deus, me trouxe de volta para Deus. Mas aí, então, esse lenço, ele representa essa parte da minha vida, que é o respeito à minha ancestralidade, o respeito a todo mundo que veio antes da gente e que lutou muito para ter a democracia que nós temos hoje, fortalecida, que lutou muito para que as classes menos favorecidas tenham espaço na política, tenham voz. Então, essa é uma perspectiva que sempre mexeu muito comigo e está, assim, dentro de mim. É uma herança que está dentro de mim. Então, acho que esse é o primeiro objeto, Dulce. E a gente não falou o nome desse herói maravilhoso. Olímpio Bondezan. Olímpio Bondezan. Olímpio Bondezan. Isso, Olímpio Bondezan. Deve ter sido uma figura, uma personagem, né? Um homem extraordinário. Uma figura muito interessante. Ele aprendeu a ler, fez ali escola rural, mas aí ele intensificou o aprendizado dele para a leitura, porque ele dizia que a classe camponesa e operária precisava aprender a ler. Porque sem leitura eles não conseguiriam... Para ser menos enganado, talvez, eles não conseguiriam se empoderar, eles não conseguiriam ter força para defender os próprios direitos. Então ele trabalhava na roça o dia todo e à noite ele dava aula para adultos,
né, para ensinar outros a lerem como ele transmitindo ainda o aprendeu. conhecimento que ele tinha. E o seu avô está presente nos seus livros? Está presente na minha trajetória, no meu primeiro livro no mestrado. No meu primeiro livro no mestrado, eu acabei estudando o movimento operário, e por conta desse estudo do movimento operário, a minha orientadora de mestrado foi uma das primeiras pesquisadoras autorizadas a pesquisar a documentação do DOPS. Na época tinha sido aberto naquele momento, e eu fui a primeira orientanda dela a estudar essa área. Então a gente viu os arquivos do DOPS ainda no processo de abertura. E todo o meu mestrado foi em cima da documentação do DOPS. Então, muito aí dos meus estudos acadêmicos iniciais respondem a isso. Mas detalhe, Dulce, eu não pretendia fazer. Eu dizia, porque essa trajetória do meu avô, ela trouxe muito aprendizado, mas trouxe também muita mágoa familiar. Porque quando alguém se dedica muito tempo a uma causa, alguém perde. E esse alguém, normalmente, é a família, né? Sim, quem está muito próximo. Então eu cresci dizendo, olha, não importa o que eu vá estudar, isso eu não vou estudar. Mas a vida faz umas coisas com a gente muito esquisitas, né? Eu fiz o meu projeto de mestrado inteirinho sobre a condição da mulher negra pós 1888. Eu queria entender o que a mulher negra fez, que trabalho ela foi, que situação. E ela viveu os perrengues. E eu levantei, à época, mais de 600 processos crimes envolvendo mulheres negras no fórum. E meu projeto seria esse. Eu passei na prova, na proficiência. Quando eu cheguei na entrevista, o meu orientador da área não conseguiu se credenciar. Ele era da Unesp de Assis e ele não conseguiu se credenciar em Franca. E eu fui informada disso na hora, na mesa, com a banca, eu em pé. E aí essa a professora Alzira, que era membro da banca, disse, olha, ele não se credenciou, mas eu quero te orientar. Só que para te orientar você tem que mudar o projeto, decide agora. Na hora. Aí eu pensei, ok, você quer fazer o mestrado ou não, né? Vou mudar o projeto. Mas o que a senhora pesquisa? Aí você tinha que buscar algo que você já era boa naquilo também, não, né? Ela disse, olha, ela definiu. Ela falou, olha, eu acabei de ser autorizada a levantar os arquivos do DOPS e eu quero uma pesquisa nessa área. Eu pus a mão na cabeça. Falei, meu Deus, tudo que eu prometi que eu não ia pesquisar, porque eu não queria ver os documentos da minha família. Né? Eu não queria ler os processos também. E ela disse, ou é isso ou não. Falei, é isso. Então foi, eu mudei o projeto e foi a melhor coisa. Você fugiu? Fugi, né? mas voltei. Mas o destino te encontrou ali, ó. E foi um reencontro familiar, foi bom. E você acabou de dizer que você não queria ver documentos da sua família, né? O quão difícil isso foi para você? Foi talvez o momento mais difícil da minha carreira como historiadora. Porque pôs à prova a minha imparcialidade. Eu tive acesso aos documentos, aos processos, aos depoimentos sigilosos à época, agora não mais, né? Mas do meu avô e dos irmãos deles, porque eles eram irmãos pela mesma causa, né? Foram perseguidos? Foram presos. Eu tive primo torturado, muito torturado, tio torturado, avô, meu próprio avô foi preso. E era uma história na família muito incontada. Né? Proibida, né? Porque muito dolorosa, muito dolorosa. E ao ler a documentação, eu esbarrei com tudo isso de uma outra forma que não foi o contar, a oralidade, né? Eu vi na perspectiva de quem torturou, na perspectiva de quem prendeu. E foi muito doloroso e filtrar isso, e entender e absorver essa dor. E tanto que o meu mestrado eu dediquei a eles, eu dediquei ao meu avô e aos irmãos dele, porque eu percebi que a dor foi muito mais intensa do que eles tinham relatado. Eles nos pouparam, né, de sofrimento. E aí eu fiz a opção de poupar minha família também. Então muito do que eu li, na verdade a maior parte do que eu li, eu fiz um relato frio e poupei a minha família também de muito disso.
Bom, gente, olha só, a gente conhecendo muito aqui da história da Lilian Rosa, né? Sempre uma delícia conversar com você, Lilian. A gente vai tomar um cafezinho e volta daqui a pouquinho, tá bom? E a gente segue aqui conversando com a Lilian Rosa. Gente, vou falar um negócio para você. A conversa é tão boa quanto aqui nos bastidores, porque a gente viaja, né, pelo universo das possibilidades. E a gente falando, você fez um pouco de tudo, né? Quer dizer, você não tem nada que você não tenha feito ou que pular de paraquedas. Não. É um esporte muito radical? Não, pular de paraquedas não. É algo que você ainda tem que fazer, eu já fiz assim, já fiz algumas coisas de salto, mas paraquedas nunca. Tá aí. Ainda, tá aí, né? Tá aí, vamos lá. Eu tô vendo aqui essa carteirinha de clube de esporte. Essa daqui acho que é o primeiro sonho da minha vida, Dulce. Eu era atleta, né? Com esse cabelão que você tá vendo aí, essa coisa linda. Esse cabelo. Gente, é que vocês que são muito novinhas, mas quem tiver mais ou menos aqui a nossa idade, um pouquinho mais que a Lili, isso aqui era pique maleão. Pique maleão, todo mundo usava. Agora é muito feio, né? Mas na época. Eu usei era isso moda. Aqui, gente. Olha esse cabelo. O pessoal vai se identificar com a gente, certeza. Aquele, assim, ficava aqui alto aqui. Gente, parecia uma calopsita, um poodle. Eu parecia um poodle. Eu era atleta, jogava vôlei, era atacante. Olha só. E não pensava em outra coisa na minha vida. Que não fosse o esporte. Que não fosse. E aí tem uma outra presença muito forte na minha vida, que é a presença do meu pai. Meu pai foi jogador de futebol, amador, mas o futebol foi uma coisa... O esporte foi uma coisa muito presente na vida dele a vida toda. Então, ele incentivava muito. E eu sempre fui muito alta. Quando nós éramos adolescentes, era difícil ter mulheres da nossa idade, da nossa idade com a nossa altura. É verdade. Então, eu era fora do padrão. O natural era jogar vôlei, né? Então, o vôlei ou basquete. Basquete eu não gostava muito. Você foi pro vôlei? Fui pro vôlei e me tornei atacante de vôlei. Não tinha perspectiva de fazer outra coisa na minha vida. Tinha já, assim, contatos para jogar vôlei em time, sabe? Tava naquele infanto juvenil se preparando e tava me preparando para os jogos regionais, à época, treinando 8 horas por dia, num bloqueio, numa subida em um bloqueio. Quando eu desci, meus joelhos dobraram e eu caí. Estranho, na próxima vez que eu subi no bloqueio, os joelhos dobraram, eu caí. O meu técnico falou, olha, vá para casa, isso é... cansaço, né? O teu corpo não está aguentando e a gente tem um campeonato grande aí. Tire os tênis e coloque os chinelos e vá para casa. Tirei o tênis, coloquei o chinelo e fui para o fundo da quadra. Ele disse, Lilian, volte, vou te levar em casa. Que foi? Olha para trás. Eu tinha perdido os chinelos na quadra e não tinha percebido. E não tinha percebido. Ele falou, eu vou te levar para casa porque tem alguma coisa aí muito errada. E me levou, eu morava com os meus avós na época. E minha avó disse, telefona para os pais dessa menina, porque meus pais estavam trabalhando fora, nós vamos levá-la para Rio Preto, isso não é normal, tem alguma coisa muito errada. E fui para Rio Preto. Em Rio Preto, nós fomos para fazer um exame e já fiquei internada com, à época, síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré, à época, era desconhecida no Brasil. Era o grande primeiro surto de Guillain-Barré no Brasil, foi o mesmo período do Ronivon, que o Ronivon teve. Depois eu cheguei a conhecê-lo porque ele montou uma associação. E aí lá eu fiquei internada, entrei andando e saí de lá um mês depois sem andar, sem mexer a cabeça, braço. E a recuperação foi algo inusitado, até para os próprios médicos, foi uma recuperação assim, eu coloco na conta de Deus mesmo a recuperação. Acho que talvez meu reencontro com Deus tenha começado aí. Com esse primeiro milagre na sua vida? Porque eles me mandam para casa para terminar os últimos dias com a família, a pedido da família, né? E eu acabei me recuperando. E ao me recuperar, eu não consigo mais voltar a jogar, porque eu não tenho mais os mesmos reflexos, uma sequela. Fiquei com sequelas, fiquei com as articulações muito frágeis, não consegui mais voltar a jogar. Aquilo foi um choque na minha vida, porque eu tinha 16 anos e nunca tinha pensado o que eu vou fazer, porque eu queria ser atleta.
Você não tinha pensado em um plano B? Você não tinha um plano B? E foi meio revoltante para mim. Eu fui uma adolescente revoltada naquele momento. Eu falei, não, e agora? Eu não vou mudar tudo. Essas coisas que a gente só vive vivendo, né? E resolvi, então, falei, não. Eu me lembro de olhar para o meu boletim e falar, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu olho para o boletim e vejo, o que eu sou melhor no boletim? Aí eu olho as notas de história e falo, acho que eu gosto disso. Olha só. E aí eu decido fazer história. Né, e sigo a minha vida para a área acadêmica, para a área intelectual, totalmente diferente. O esporte perdeu uma grande atleta, mas a gente ganhou uma grande historiadora, uma grande pesquisadora. Então, né? essa ninguém foi a perdeu guinada. nada, a gente ganhou bastante. É a história da guinada dessa carteirinha, que aí eu vou correr atrás, eu faço curso de... superação total, né, Lívia? Superação total, né? E aí eu vou aprender. Eu já gostava de ler, gostava de estudar, mas nunca tinha parado para pensar que essa seria a minha vida profissional, né? Que eu seria uma pesquisadora profissional. E essa foi a grande guinada da minha vida nesse momento, que aí só evoluiu. E vamos passar pelas outras carteirinhas então, né? Bom, aí eu fui... Gente, essa eu trouxe pra gente dar risada, né? Ô, Dulce, dá uma olhada nisso. Isso de datilografia, Dulce. Curso de datilografia. Escola de datilografia. Sim. Hamilton. Não, esse eu trouxe pra gente dar risada. E você foi boa nisso? Até hoje eu digito com os 10 dedos, sem olhar na tela, sem olhar embaixo. Eu fiz curso. Eu vou procurar a minha carteirinha. Te falei, é pra dar risada. Porque assim, claro, né? É pra dar risada mesmo, mas eu nunca consegui digitar com todos os dedos. Colocava aquela tabuazinha assim em cima pra tampar. Gente, eram aquelas máquinas que você tinha que fazer força. Eu tenho uma máquina dessa. Aliás, eu vou trazer para os nossos próximos programas, vou deixar ela aqui. Ela tem que estar na minha estante, óbvio, né? Tá ali na minha sala, no meu escritório. Tinha que fazer força pra poder datilografar, né? Mas você chegou na época do Telex? Aí que chega a carteirinha, aí que chega a carteirinha. Por conta de eu ter o curso de datilografia e o curso de Telex, eu fui da distribuidora Massey Ferguson, eu fui a primeira operadora de Telex lá da cidade que eu morava. Então eu fui operadora de aquele barulhinho, aquele monte de fita sair. Fui operadora de Telex. Será que a gente tá velha? Não, né? Telex é coisa de museu, né? Agora. Você fala Telex para as minhas filhas, ninguém aqui sabe o que é Telex. Olha, você de casa só tem que ter a nossa idade ou mais para saber o que é um Telex, mas era uma coisa bem interessante. E super mega moderna para a época, né? Muito. E aquilo... para mim foi uma grande conquista naquele momento. Era uma coisa desse tamanho, né? E ficava na sala da diretoria, porque era cara. E eu tinha acabado de deixar de ser atleta, então foi o meu primeiro trabalho qualificado. Eu tinha tido outros antes, mas esse foi qualificado e que me mostrou, falei, não, acho que dá para eu fazer outras coisas além de ser atleta, enfim. Por isso eu trouxe a carteirinha. Muito interessante. Eu acho que daí, Dulce, nós vamos para muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Bom, aí a gente tem muitas coisas interessantes aqui. Essa carteirinha eu vou deixar para daqui a pouco, tá? Tá bom. Vamos falar aqui esse daqui, esse mimo eu trouxe para representar a lembrancinha. A maternidade, é uma a caixinha. A Vitória é minha filha caçula. Você tem duas filhas. A Helena que tem 24 e a Vitória que tem 18. Mas é significativo porque nunca esteve nos meus planos nem me casar nem ter filhos. Nunca. Lá nos... Sim. Desde sempre, acho que nunca. Desde sempre. E o meu marido, falo pra ele que ele foi muito insistente, foi um campeão, porque assim, ele me enganou, viu, Dulce, pra me levar pro altar, porque quando eu vi, tava junto. Coisa ele fez, tava junto. Amor, né, Dulce? A gente vê, amor, né? Alguma coisa ele fez, amor. E decidir ter filhos foi uma decisão muito significativa na minha vida, porque como eu não tinha os sonhos de maternidade, eu também não tinha aquele lado maternal construído desde muito cedo. Então, decidir ter filhas, eu digo que as minhas filhas são guerreiras para serem minhas filhas, porque eu, junto com a minha filha Helena, eu nasci como mãe, né? Mas elas abriram as duas uma perspectiva de humanização, né? Elas me humanizaram, Dulce. Elas me humanizaram, Dulce. Elas me ensinaram de fato o que pode significar amor, né? Esse amor que você não sabe de onde vem. Para além daquilo que a gente imagina. Então eu sou muito grata porque elas são, sem sombra nenhuma de dúvida, a principal experiência da minha vida. Porque elas me tornaram um ser humano muito melhor.
Sem elas eu seria péssima. Eu seria um ser humano péssimo. Péssimo. Claro que não, mas com certeza a gente seria diferente, né? A maternidade traz pra gente... traz um doar de si mesmo, um deslocar de si mesmo. Eu me lembro disso, quando a minha filha mais velha nasceu. Você deve ter vivido isso. No momento do nascimento... nossas filhas têm a mesma idade. Assim, nós temos... Meu filho do meio tem 21 e a minha mais velha vai fazer 24 anos. Então... Quando a Helena nasceu, eu me lembro de sentada na cama, sozinha, no escuro, falar: Jesus, tem alguém no mundo que depende de mim, exclusivamente de mim, pela primeira vez. A sensação de você ter uma descendência, sabe? Alguém que depende de você. Foi uma coisa tão visceral que eu me lembro da sensação. Uma descoberta, né? Uma coisa... Olha, eu não sei se isso acontece com você, mas ainda hoje, eu tenho 3 filhos, né? Ainda hoje, às vezes eu tô ali porque... Eu acho que nós temos uma maternidade, eu estava até conversando com a Adriana Silva esses dias sobre isso. Nós somos mães que deixamos fluir, né? Nós somos mães leves, né? A gente não fica correndo atrás do filho para saber o que ele está fazendo. Com certeza não. Não é? A gente educa e confia na educação que a gente deu. Confia nos valores, né? Exatamente. Confia nos valores que a gente estabeleceu. A partir daí, cada um é um caminhar, né? Então a gente deixa a coisa fluir. Às vezes eu estou em casa e às vezes eu estou tão, assim, envolvida numa leitura, ou mesmo até no computador, alguma coisa, eu escuto um deles, mãe, me causa uma sensação como se eu tivesse virado mãe naquele segundo de novo. É um negócio. E eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes eu estou tão assim, no meu mundo, e aí eu saio daquele mundo da maternidade, porque a gente, né, é mulher, é profissional, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente não é mãe 24 horas, né, Lília? Não. Mas de repente vem uma vozinha, ô mãe, aí eu me dou conta que eu... Peraí, volta pro... É isso. Isso acontece com você? Uma coisa... Toda não sei vez. Explicar, mas é um sentimento que Cada ouvir episódio, a palavra mãe é fantástico. Cada episódio das minhas filhas é um renascer da maternidade. É um renascer. Eu viajei para um congresso em Portugal em 2017, levei a Vitorinha era pequena na época, e fomos assim, 11 pesquisadores e só ela de criança. Ela tinha 11 anos, correndo. E ela dizia assim, cadê a mãe? Mãe, ela não dizia cadê a minha mãe, era cadê a mãe? A mãe foi. Aí uma amiga disse, mas parece que ela é a mãe de todo mundo, porque você não fala minha, é a mãe. E aí eu parei para pensar, isso para eles é isso mesmo, nós somos a mãe. A mãe. É o ser, né? É o ser, isso é muito legal. Olha, eu sou mãe de meninos, né? Então ainda tem uma coisa bem diferente de ser mãe de menino, viu? Bom, mas gente, a gente volta daqui a pouquinho, continuando o nosso bate-papo aqui com a Lilian Rosa, que aliás está uma delícia, né? A gente espera você. Lilian Rosa, agora eu quero saber dessa carteirinha. Menina, você conseguiu ter acesso ao arquivo secreto do Vaticano? Isso, essa é minha carteirinha de pesquisadora do arquivo e é uma parte importante da minha vida. Com certeza absoluta, absoluta, né? É uma parte importante da minha vida. Como foi esse feito? Vamos lá. Quando eu fui para o doutorado, desenvolvi um projeto, né? O meu orientador de doutorado foi Ivan Manuel, é um dos maiores especialistas em história da Igreja Católica no Brasil. Mas eu não queria estudar a Igreja Católica, eu queria estudar as relações entre a Santa Sé e o governo brasileiro no início da República. Por quê? À época, né, o governo brasileiro tinha acabado de assinar um termo de cooperação internacional /concordata, não se chama de concordata, mas é o termo para isso, entre a Santa Sé e o governo brasileiro. E se questionava muito, mas de onde veio isso, né? Onde isso começou? Que coisa que esse negócio caiu de paraquedas? E a gente que estudava um pouco as relações entre os dois estados sabia que isso era de longa data. E a historiografia brasileira não conseguia muito dar conta da origem disso. E com o apoio do Ivan, né, que já era pesquisador do arquivo, eu entro com o pedido, à época era muito mais difícil, agora está um pouco mais simples. Eu entro com o pedido no arquivo do Vaticano e consigo autorização para levantar a documentação da Secretaria de Estado do Vaticano. Então, não estudei a Igreja, eu estudei o Estado. O Estado. O Estado. E as relações do Estado com o governo brasileiro.
E foi um momento muito importante para a minha vida, porque lembra que eu disse lá atrás que eu era ateia, e evoluía um pouco para o agnóstico, e cheguei lá nessa condição, né? Cheguei assim... Como pesquisadora. Cheguei nessa condição. Tanto que depois de um mês pesquisando lá, eu nunca tinha ido uma vez à Basílica de São Pedro, né? Eu não tinha interesse de ir, enfim. E a pesquisa acabou me levando para a origem dessas negociações, que foi o Leão XIII e o Marechal Deodoro da Fonseca, quando se proclamou a República. Que proclamou a República, né? Capengando, doente, caindo do cavalo, isso. Mas foi lá e... E como os dois negociaram extraoficialmente a preservação dos bens da igreja. Então encontrei a documentação lá. É mesmo? Sabe que eu estou lendo 1889, estou relendo, né, do Laurentino Gomes, e estou exatamente... nesse momento aí e é uma documentação que está lá no Vaticano, não tem aqui no Itamaraty, e está preservada lá porque lá o arquivo é muito bom, enfim. Sim. E é uma documentação inédita que acabou me abrindo essa perspectiva para as relações entre a Santa Sé e o governo brasileiro. Mas essa história toda me consolidou como pesquisadora, acabou gerando o livro que hoje... É o seu primeiro livro? É o meu segundo. O meu primeiro é o do mestrado, mas esse segundo livro me catapultou para o cenário nacional em termos de como historiadora. E hoje ele é um livro de referência na área, porque ele trabalha justamente esse período da Primeira República e essas relações entre a Santa Sé e o governo brasileiro. Mas o legal... Essa é a parte profissional da história, né? A parte pessoal da história é que esse processo me levou a conhecer pessoas que eram idealistas, que tinham fé, né? No meio de tudo isso, pessoas idealistas que tinham fé. Mas alguma coisa aconteceu nesse doutorado, Dulce, que eu me encontrei com Deus, não necessariamente com uma religião. Que eu não tenho necessariamente uma religião. Até porque Deus não está preso numa religião. Mas eu me encontrei, tanto que quando eu terminei o doutorado, quando eu estava finalizando a tese, eu dediquei a minha tese a Deus. Meu orientador disse assim, que ele também acredita em Deus. Ele falou, olha, eu não tive coragem de fazer isso. Você realmente vai dedicar seu doutorado a Deus? Porque você vai ser criticada na banca. Vou dedicar sim mesmo. A coragem que não me falta. Vou dedicar. Mas é dito e feito. Primeiro arguidor da minha banca, a primeira coisa que ele disse, mas eu vi aqui que você dedicou o seu doutorado a Deus, num tom desqualificador, né? Em termos de pesquisa. Como assim? Né? Então quer dizer que você olhou para isso de maneira tendenciosa. E aí eu me lembro que a minha primeira fala de defesa na minha tese foi defender Deus na minha tese. A tese não está, Deus não está na minha tese, está no meu coração. Essa que é a minha grande descoberta, né? Eu posso ser uma boa pesquisadora e acreditar em Deus, não tem problema nenhum com isso. Foi a minha primeira defesa, Dulce, ali. Então é muito significativo profissionalmente, porque o doutorado ele me alavancou como historiadora competente. Lília, esse livro os interessados, como eu, confesso... Está na Amazon. Está na Amazon. Tá na qualquer livraria? Na Amazon. Ele esteve esgotado, agora ele voltou um tempo. Salvo engano, agora ele tem online, a Amazon. Mas online a gente encontra... leitura obrigatória, né? Então, demais, o doutorado ele me trouxe isso, ele me trouxe esse aspecto profissional, mas esse aspecto... E esse encontro... eu fiz as pazes, eu costumo dizer que eu fiz as pazes. Porque o encontro você já existia. E depois disso eu me tornei uma pessoa mais completa, mais tranquila, mais harmoniosa, eu deixei de botar lente de aumento nas coisas. E foi no doutorado que eu me curei de uma depressão e síndrome do pânico que durou quase uma década. É mesmo? Quase uma década. Foi aí que eu fechei o ciclo. Então é muito significativo em vários aspectos. Muito bem, gente. Olha só, Lilian Rosa, aqui a gente, né, essa delícia de conversa e revelações, né, importantes da sua vida. Agora, o Sem Pedir Licença, que é esse livro, é o mais recente, né? Não vou dizer o último, porque não existe o último na vida da Lilian, é o mais recente. Vamos mostrar aí, Lilian. É uma delícia. Eu quis trazer. Fala um pouquinho. Eu quis trazer, porque depois do livro da Santa Sé,
E mesmo antes da Santa Sé tem alguns outros, e depois dele outros, né? Não, são muitos, né? E esse, na verdade, ele vem numa sequência. Uma sequência do Café com Açúcar, né? Que já teve a segunda reedição agora, feita em parceria com a Fundação do Livro e Leitura. E esse Sem Pedir Licença vem na sequência dessa pesquisa, dessa escrita. Foi uma delícia, porque assim, o projeto Café com Açúcar tá bonito, né? Tá lindo, bonito. olha aqui. Olha aqui, gente, que lindo. Tem imagens lindas também. É um trabalho não vou ficar abrindo autoria. não, que é para o povo. Na verdade, gente, esse livro ele é um livro de distribuição gratuita por enquanto, né? Então, assim, a gente está priorizando escolas, bibliotecas, mas os interessados passam um e-mail aí para a Fundação do Livro e Leitura. Se ainda tiver o livro lá, a gente vai ter prazer em mandar para vocês. E o lançamento oficial mesmo é na Feira do Livro, né? Vai ser, ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Acho que é a primeira vez que nós estamos mostrando aqui o programa. Sim, é a primeira vez. É verdade, inédito. É a primeira vez que nós estamos mostrando. Ele é uma sequência. Nós começamos com eu, Sandra Molina e Adriana Silva. Nós fizemos uma parceria para escrever, uma parceria muito legal. E a gente se diverte muito, muito juntas escrevendo. Ah, não, vocês três são... A gente se diverte. As panteras. A gente se diverte. E nós fomos olhar para a história do Nordeste do estado de São Paulo. Né? Não é só para Ribeirão Preto, mas para a história do Nordeste do estado de São Paulo. E contar um pouquinho como é que foi o modo de vida, como é que foi o café aqui, como é que foi a cana. Quando a gente terminou essa história, nós sentimos que faltava um pouquinho sobre essa coisa do modo de vida, do cotidiano, sabe? É uma delícia, fofoca, né? Histórica, sabe aquela coisa das entrelinhas? E a gente se dedicou a isso. Esse livro é isso. É um livro leve e que fala do modo de vida na cafeicultura e como a modernidade invadiu esse modo de vida, trazendo novos hábitos. E numa parceria, gente, muito importante, né? Essa parceria é muito importante com a Usina Alta Mogiana, que tem um olhar muito profundo para os registros, né, da história, preservação da memória. Então fica aí nosso agradecimento também. Uma sensibilidade enorme, sensibilidade enorme, um compromisso, né, muito grande com a memória, assim. Lília, muito obrigada. Olha só, a gente ficaria aqui conversando muito tempo, mas a gente tem um tempo, né, para finalizar o programa. Uma alegria te receber aqui, viu? Nossa. E que venham muitos outros bates-papos assim para a gente conhecer mais de você. Muito obrigada, Dulce. Um grande abraço e foi para mim um presente poder parar um minuto na correria do dia a dia e olhar para mim mesma. Obrigada, Dulce. Ai, que bom, gente. Obrigada, Lília. E você, né, que ficou conectado com a gente, que pode depois rever esse programa num outro momento. E até o nosso próximo encontro. Eu espero você.